Eu queria saber sobre estratégias que você usou no seu trabalho, desde que você chegou lá até aqui, e que você fizesse assim um arrazoado. Essa aqui é uma coisa que eu descobri que dá muito certo. Essa aqui é uma que eu descobri que deve ser abandonada a priori, não vai levar a lugar nenhum. Você consegue fazer esse balanço? Então, assim, uma coisa que eu preciso intensificar mais é a questão da técnica vocal, por exemplo, que é uma coisa que, assim, às vezes o tempo de ensaio não dá. Há alguns coros que trabalham com a figura de um preparador vocal. É, Você sente sim. essa demanda? Não especificamente, assim, a gente até consegue. Já teve um momento que a Helen estava com a gente lá, então ela chegou também a fazer um pouco, né? Às vezes ela fazia uns minutos de preparação, a gente fazia depois o ensaio. Então, assim, eu vejo um pouco de falta de tempo de ensaio e de costume mesmo da gente. Não, agora, de disciplina, sabe? Não, a gente tem que ter agora um tempo de preparação e depois a gente vai fazer o ensaio. Então, isso é uma Você meta, acha assim. que essa é uma Eu acho que isso é estrutura importantíssimo. desejável? Sim, Porque sim. eu vejo, por exemplo, eu tenho colegas que são regentes e eles tocam, regem, fazem a preparação vocal, eles fazem tudo. Aham. E fazem por convicção, porque eles têm formação tanto como instrumentista, quanto como regente, quanto como cantor, e gostam da maneira como eles fazem, então não querem terceirizar isso, não querem passar essas funções para outros. Mas já tem outros colegas que é diferente, eles fazem tudo isso, mas porque não tem recursos para investir num profissional, falta mão de obra naquela localidade, e aí ele faz porque tem que fazer, mas se sente mal porque acha que não rende o suficiente. Como é que você vê essa estrutura em termos ideais? O que seria o ideal? O coro tem que ter um regente, um instrumentista, um preparador? Não, eu acho que, pelo menos para mim, assim, ser instrumentista e regente, né, quando eu preciso, inclusive, nos ensaios fazer isso, é difícil, porque aí eu não consigo ouvir o coro de frente, né, e nem dar alguns direcionamentos porque eu estou tocando. Então, isso me complica um pouco, né? Então, eu acho que é muito, assim, óbvio que precisa ter um pianista acompanhador e, assim, a Estela é muito mais, a Inês, né, são muito mais do que pianistas A ideia do coro acompanhadoras. totalmente a capela. Então, eu acho difícil, acho difícil. Lá em Botafogo, as pessoas estão bastante acostumadas a cantar com o piano, e eu acho um pouco complicado cantar músicas inteiras a capela. Já fiz algumas tentativas, mas eu Não acho foi complicado, assim, satisfatório. para segurar a afinação. Mas isso você disse, as pessoas estão acostumadas. Se fosse um grupo novo, a Não dificuldade seria a sei. mesma? Eu confesso que, assim, eu nunca tentei, porque... Eu já vi algumas iniciativas, eu acho admirável, porque da minha perspectiva, Eu acho bem... trabalhar assim com um grupo amador é muito, muito difícil. Eu fico É espantado. difícil, é difícil. Mas tem também um fator aí, que é o seguinte, eu não sei como é a frequência com que o coro lá de Botafogo atua na liturgia. Mas, por exemplo, aqui em Copacabana, todo domingo eles cantam. Não tem um domingo que eles não cantem, salvo nas férias. Eles tiram férias em janeiro Nós e é o temos. único mês em que eles não cantam. Mas fora isso, eles cantam dominicalmente. E aí, todo domingo, eles têm que ter pelo menos 2 peças prontas para colocar na liturgia. E aí, nesse ritmo de produção, fazer um trabalho a capela ia ser impossível mesmo, Tem porque isso também. demanda tempo de Claro. maturação, né? Não, e Eu não sei assim, se esse seria um fator decisivo para essa dificuldade lá. tem isso, mas ao mesmo tempo, eu percebo que o piano enriquece tanto também, sabe? Eu prescindi da Inês ou da Estela, né, Quer dizer, tocando. você não vê o piano como uma muleta. Ele Ele é um adicional tão... relevante. Exatamente. Então, assim, agora mesmo a gente, no aniversário da igreja, fez um repertório que tinha uma parte de piano tão linda, sabe? Você vê Eu brincava com a vantagem, Estela que piano, órgão, era tudo um igual. recital, assim. Não, depende da música, depende do estilo, né? Aí tem músicas que ficam mais adequadas no órgão, Mas outras pelo no piano, repertório. mas pelo Mas digo em repertório. relação ao cantor. Não. O fato do piano ser mais percussivo, o órgão Não. proporcionar notas mais sustentadas. Não vejo Não. diferença, não. É mais pelo estilo mesmo. Então, assim, eu sinto que acrescenta muito. E mesmo dependendo de quem está acompanhando, ou da música que seja, o coro responde de uma forma diferente. Então, não sou só eu que proponho, né, que proponho a dinâmica. Às vezes eu tenho
principalmente com a Estela, né, que está mais comigo, eu tenho um entrosamento muito grande, porque a gente se entende assim no olhar, né? E antes de eu pedir, ela já sabe o que eu quero que ela faça. Então, assim, e ela me propõe muito também, né? Então, assim, a gente tem uma... É fundamental, muito. essa sintonia, né? E aí, o que acontece? Eu não consigo ver a gente sem a Estela, sem o piano, né? Eu acho que o coro responde de uma forma, né, a esse estímulo sonoro do piano, de uma maneira que eu não quero prescindir dele, né? Então, acho que assim, se for o caso, um determinado repertório, às vezes algum trecho eventual, a capela, acontece, né? Na música, assim, tem um trecho que para, mas dependendo do grupo, dependendo de quantos ensaios eu fiz, às vezes até um apoiozinho do piano eu deixo. Senão, às vezes a gente encara mesmo, faz aquele trecho a capela e vai, acontece, né? Mas, de preferência com o piano, assim, ajuda bastante a gente.